Olhem esses animais! Sabe o que todos eles têm em comum? Todos fazem parte dos aracnídeos. Quando falamos em aracnídeos, já vem em mente elas, as aranhas. Mas essa classe possui outros tipos de animais, que vamos conhecer agora. Além das aranhas, os aracnídeos são formados também pelos escorpiões e outros animais, como os ácaros, incluindo também os carrapatos. Essas criaturas são tipicamente terrestres. Com relação ao formato do seu corpo, eles são formados por um cefalotórax, que chamamos de prossomo, e um abdômen, que chamamos de epistossomo. Em alguns animais, como os escorpiões, é formado por um pós-abdômen. Uma curiosidade sobre esse grupo de animais é com relação aos seus olhos. Eles possuem olhos simples, mas que podem ter até 5 deles nos escorpiões, até 8 nas aranhas ou nenhum, como é o caso da aranha da caverna, que é totalmente cega. Os aracnídeos são divididos em 3 grupos principais: os aracneídeos, os escorpionídeos e os ácaros. Quando falamos em aracneídeos, estamos falando de todas as espécies de aranhas. Elas são chamadas de animais quelicerados, porque o primeiro par de apêndice desse animal são as quelíceras, que assumem várias formas e servem para cortar alimento fora da boca. Em algumas espécies, as quelíceras estão ligadas a glândulas de veneno, e nesse caso, são responsáveis pela inoculação dessa toxina. Logo em seguida, podemos encontrar o segundo par de apêndice articulado das aranhas. Eles são chamados de pedipalpos. Essa estrutura é muito importante, pois atua como um órgão sensorial. E também é com a ajuda dele que o macho introduz os espermatozoides no momento da cópula. Situado no cefalotórax estão os 4 apêndices articulados das aranhas, que são chamados de patas. Na parte de baixo desses animais estão localizadas as aberturas das filotraqueias, que são responsáveis pela respiração dessas criaturas. Na sequência, fica o ânus e uma das estruturas mais curiosas desses animais. Eles são dotados de apêndices abdominais que são chamados de fiandeiras, por onde são eliminadas uma secreção. Quando entra em contato com o ar, essa secreção acaba se transformando em fios, que é a matéria-prima da fabricação da teia. Também para o armazenamento de alimentos que comumente são compostos por insetos. Como as aranhas são animais ovíparos, eles criam casulos para comportar esses ovos. Esse compartimento é chamado de ooteca. Desses ovos nascem pequenas aranhas. Esse processo de desenvolvimento das aranhas é chamado de desenvolvimento direto. Sua digestão é extracorpórea. Significa dizer que a digestão do seu alimento é feita fora do seu corpo, que começa ao injetar o veneno na presa. Depois disso, as aranhas sugam através do tubo digestório todo o produto líquido dessas presas. Agora, vamos conhecer o grupo dos escorpionídeos. O principal animal integrante deste grupo são os escorpiões. Eles são animais de regiões tropicais e subtropicais. Gostam bastante de agir na calmaria da noite, onde utilizam seus poderosos pedipalpos. Eles se parecem muito com pinças e servem para imobilizar as suas presas, que geralmente são insetos e também aranhas. Já as quelíceras servem para dilacerar estes animais. Não podemos deixar de falar de uma estrutura dos escorpiões que fazem eles terem uma fama de muito perigoso: o seu aguilhão, mais conhecido como ferrão. Ele fica na parte final do seu pós-abdômen. Essa região é chamada de telson. Ele é responsável por injetar um poderoso veneno em suas presas, que, assim como as aranhas, fazem todo o processo de digestão fora do seu corpo, para depois sugarem todo o líquido dessas presas. O processo de reprodução dos escorpiões envolve um ritual que é conhecido como a dança do acasalamento. A fecundação desses animais é interna. O macho deposita um pacote de espermatozoides que é deixado no solo por uma estrutura que é chamada de espermatóforo. Em seguida, é alcançada pela fêmea, onde é introduzida no seu opérculo genital. Dependendo da espécie, esse processo de reprodução pode durar dias ou até vários meses. Os escorpiões são vivíparos. Significa dizer que já saem das mães pequenos escorpiões pelo opérculo genital e se alojam nas costas da matriarca. Algumas espécies de escorpiões fazem partenogênese, ou seja, as fêmeas podem gerar filhotes sem precisar de um macho, sem fecundação. Cada ninhada pode gerar até 20 filhotes, e quando adultos, poderão gerar novos filhotes com esse mesmo processo. Incrível, né? Agora,
É hora de conhecermos os ácaros. Eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos e terrestres, em desertos e até em regiões polares. Mas é muito comum em nossas próprias casas e no corpo de mamíferos. Os principais animais desse grupo são parasitas, como os carrapatos, que parasitam o corpo dos nossos pets, como cachorros. Além de sugarem o sangue desses animais, eles causam uma irritação intensa na pele. Temos também os Sarcópetes scabiei, que é o causador da doença escabiose, ou a famosa sarna. Faz parte dos ácaros também o Domodex folliculorum, que vivem dentro dos folículos pilosos da pele humana. Fora outros ácaros que causam as temidas alergias respiratórias. Só problema, né? O que temos que saber é que os aracnídeos são de extrema importância para o equilíbrio ecológico na natureza, pois eles são o topo da cadeia alimentar dos invertebrados, devido ao seu comportamento predador, mas serve também de alimento para outros tipos de animais. Eles são importantes para a medicina, pela produção do soro anti-peçonha, que são usados em acidentes domésticos atingindo nós, os humanos. O que temos que fazer é sempre estar atentos para evitar esses tipos de acidentes. Evitar invadir o ambiente natural deles. E essas são só algumas das medidas preventivas para evitar acidentes com esses animais. Esses são os aracnídeos. E esse é mais um vídeo aqui, do canal Ciências.